Um pedido público de desculpas ao apresentador Luiz Bassi, depois de se tornar alvo de um inquérito instaurado pela Polícia Civil de São Paulo. O Bassi acusa Dudu de difamação por declarações num podcast. A investigação é conduzida pelo 3º Distrito Policial de Santo André e apura falas em que Dudu alegou que Bassi teria deixado o Brasil para escapar de uma investigação relacionada a um suposto envolvimento no caso do Banco Master. Ele disse isso durante a participação no Link Podcast em 27 de janeiro. Na terça, o Dudu se retratou publicamente e pediu desculpas ao jornalista. Apesar da retratação, a equipe jurídica de Bassi considerou o gesto insuficiente e afirmou que espera uma retratação à altura, além da responsabilização de Dudu Camargo. O Dudu pede que os apresentadores do Link Podcast, Caio Jardim e Mônica Fonseca, sejam ouvidos, assim como o diretor da Record Entretenimento, Paulo Calil. Segundo a equipe jurídica, os depoimentos devem começar neste mês. Rick Souza, você, nosso especialista de TV, o que achou desse embate entre Bassi e Dudu Camargo? Sinais de que não é muito afeito aos princípios básicos do jornalismo. Nesse vídeo do Link Podcast, ele tentava se esquivar e não citar o nome do Bate. Estava fazendo uma cifrada, como é normal na nossa editoria de celebridades. Mas ele foi instado pelos colegas de podcast, como a Mônica Fonseca, que você citou, e acabaram deduzindo de que o suposto foragido na apuração deles seria o Bate. Chegaram, inclusive, a colocar uma foto dele na tela e fizeram a thumbnail no YouTube chamando o Bate de foragido. É uma acusação muito séria. Para uma pessoa ser foragida, tem que existir um mandato de busca e apreensão, um mandato de prisão que seja contra ela. E o Bate, como ele já provou por A mais B, não tem absolutamente nada disso correndo, pelo menos no atual momento. Foi de uma profunda irresponsabilidade do Dudu. Você não vai para o ar em rede nacional acusar uma pessoa se você não tiver o mínimo de documentação, se você não tiver provas, se você não tiver um laço probatório. Você dizer que uma pessoa é foragida da justiça não é brincadeira. Se de fato o Bate quiser levar isso até a última instância, ele está certo, porque afinal de contas estamos falando de 2 jornalistas. Apesar do Bate ter virado um grande influenciador nos últimos tempos, o ganha-pão dele ainda é a credibilidade que ele tem, que ele adquiriu ao decorrer dos anos na televisão. Você apontar o dedo e dizer que ele está foragido afeta os negócios, afeta o ganha-pão. O Dudu foi bem infantil nessa história, você está fazendo uma acusação séria. Se você não tem nem coragem de citar o nome da pessoa, você não deveria nem ter levado. Uma coisa é fazer cifrada quando a gente está falando de traição, de futilidades, de baboseiras. Outra é fazer uma cifrada de um suposto foragido da polícia. Isso não existe, isso não é jornalismo. É isso, é aquela coisa, às vezes a gente fala aqui, né? Que quando a gente tá falando, por exemplo, de traição, que sempre causa muito alvoroço. Só que traição não é crime, gente. Traição não é crime. A gente pode dizer, olha, fulano de tal, traiu fulano de tal. Enfim, não há uma questão... Aí a gente tá falando de questões jurídicas, né, Lucas? E assim... É interessante a gente trazer isso aqui à baila, porque a gente está falando não só da editoria que envolve casos do Banco Master, que eu, por 2 semanas, falei aqui incessantemente, enquanto eu apresentei o Contexto Metrópolis. É um caso gravíssimo, gigantesco, envolve todos os poderes da República. Então, você fazer disso uma nota de disse-me-disse é arriscado para todo mundo. Não só pro Bassi, não só pro Dudu Camargo, mas para a própria Rede Record, não é, Lucas? Sim. O Rick falou uma coisa que acho que resume tudo, é responsabilidade, né? É você ter responsabilidade no que você fala, no que você traz, na notícia que a gente traz. Somos jornalistas, então sabemos bem sobre isso, sobre os princípios aí, o que a gente pode publicar numa coluna, num jornal. Então, acho que faltou isso. Acho que até a gente aqui né, no programa sempre fala isso e espero que a gente sempre consiga acertar nesse ponto de pensar muito bem, porque trazemos casos delicados, né? Então, de suposições, de investigações que não estão concluídas e tudo mais. Mesmo assim, trazemos com nomes, trazemos com a responsabilidade da apuração, né? Ouvimos todos os lados e tudo mais, os princípios básicos do jornalismo que a gente tenta fazer aqui, que a gente faz muito bem aqui e que eu acho que faltou, né? Eu acho que foi isso que faltou aí, por isso que a gente tá falando sobre esse caso aí do Camargo. Qualquer novidade a gente traz aqui para vocês, mas como o Rick disse, eu acho que sim, o Bate vai continuar nesse caso, não vai sair fácil não. Olha, nossa